o início de uma nova ordem de coisas. As coisas começam, às vezes até na nossa vida, nós dizemos começou a nossa era, quando mudamos o emprego ou algo que assim acontece. Mas o início de uma nova era de coisas começou para a humanidade quando Jesus nasceu. E isso foi tão importante que o tempo se passou a se chamar antes de Cristo e depois de Cristo. Pedro, já deu aqui o... Peço desculpa. Saiu daqui do nosso protetor. E consideramos o ano zero como exatamente o ano em que Jesus nasceu. Mas, como sabem, não foi fácil a implantação do cristianismo. Durante o Império Romano, os cristãos foram perseguidos e algumas das verdades que Jesus deixou na Terra foram alteradas, nomeadamente a reencarnação, que foi retirada de um dos imperadores romanos. E a seguir, ao Império Romano, como se não bastasse as adulterações que o cristianismo sofreu, veio a Idade Média. Quase 10 séculos. 10 séculos em que Emmanuel diz que um longo período de sombras invadiu os departamentos de atividade humana. Mas a nova era não podia de forma nenhuma morrer, não podia de forma nenhuma ficar eternamente adormecida. E Jesus chama mensageiros, espíritos extremamente evoluídos, próximo deles alguns que reencarnam para fazer progredir a humanidade. Diz-nos isso Emmanuel no livro A Caminho. Está hoje muito ativo. Era, portanto, necessário chamar esses espíritos, reimplantar a nova era e, não só, era também necessário trazer à Terra aquilo que Jesus tinha dito. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Portanto, há 2000 anos, a humanidade não estava em condições de suportar todos os ensinamentos que Jesus tinha para dar. Era necessário reavivá-los mais tarde e contar outros mais tarde, revelar outros mais tarde. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele os guiará a toda a verdade. E aqui está, então, o século XIX. O plano espiritual escolheu o século XIX exatamente para revelar as verdades que não tinham sido possíveis revelar há 2000 anos atrás e reimplantar os ensinamentos de Jesus. E diz-nos o irmão X, Humberto de Campos, como sabem, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, neste livro que eu vos recomendo, Cartas e Crónicas, que a noite de 31 de dezembro de 1799, no final do século XVIII, foi preparado cuidadosamente. Porque se iniciar então o novo século, a nova era, novamente para cá. Preparada cuidadosamente e sob o plano espiritual da Europa, reuniu a Assembleia de Espíritos sábios e benevolentes para marcar a entrada do novo século. Antigas personalidades da Roma Imperial, da Gália, da Espanha, Césares e múltiplos representantes do Novo Mundo, representantes já das Américas. Estavam lá todos, gregos, nórdicos, ingleses e, imagina, também os chineses, que não são cristãos, também lá estavam presentes. E também filósofos hindus. E estavam também os representantes das principais religiões da Terra naquele tempo. Os cristãos, os muçulmanos, os budistas e os hebraicos. Estavam todos reunidos naquela noite, antes de começar o século XIX. Vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade também se faziam presentes naquele plano espiritual sobre a Europa. E diz-nos Humberto de Campos que no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência das suas armas, estavam tantos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas outros mais recentes, como Joana d'Arc e Teresa d'Ávila. Estavam também outros como Cristóvão Colombo, Gutenberg, enfim, tantos e tantos homens que foram fazendo o desenvolvimento da humanidade durante
tal Idade Média, a longa obscuridade da Terra. Em plano menos brilhante, encontravam-se num recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior. Diz-nos Humberto de Campos que lá estavam os antigos reis de França, desencarnados 14 anos antes, guilhotinados. Luís XVI e Maria Antonieta, mas estavam também vultos. Peço desculpa, este realmente hoje está... Isso, ok, obrigado. Estavam também vultos como Voltaire e Rousseau. Orientadores eminentes profetizavam palavras rápidas àquela assembleia espiritual. Houve-se então clarins, houve-se música na direção do plano carnal do mundo europeu. E a Europa, naquela noite, ilumina-se. E começam a surgir do plano carnal sombras. Um reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes. Era um grupo de almas encarnadas que remontavam à vida espiritual para reafirmar compromissos. E à frente deste grupo de almas encarnadas vinha Napoleão. Vão já perceber porquê que este homem, reencarnado no século XVIII, veio à Terra com uma missão. Seguiam-no ainda respeitadas autoridades reencarnadas no planeta. E à frente delas estava Beethoven. E não foi por acaso que nós abrimos estas jornadas com o hino da Hungria e com a Nona Sinfonia de Beethoven. Este homem tinha também um compromisso quando reencarnou no século XVIII. Modificar a música. Para quem sabe um pouco de música, sabe que Beethoven reformulou tudo. Nada já tinha que ser tão rígido como era anteriormente. Tudo foi alterado. Mas estavam outros homens. Homens que fizeram a ciência. Homens que nos trouxeram, efetivamente, o desenvolvimento naquele século. E estava também o Papa, Pio VII. Tinha também ele uma missão quando reencarnou. E, imediatamente, quando aquela Assembleia Espiritual se reuniu conjuntamente com os encarnados, desce uma estrada de luz que se projeta do céu, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. E Humberto de Campos continua, dizendo que, naquela noite de 31 de dezembro de 1799, no solo, esses astros transformaram-se em seres humanos, cheios de claridade celestial. Mas um deles era diferente. Um deles avultava em superioridade e beleza, com um olhar magnânimo, cheio de atração e de doçura. E Napoleão, banhado em lágrimas, quando veio aquele mensageiro, avançou com dificuldade e ajoelhou frente a ele. Então, quando isto acontece, diz-nos Humberto de Campos que o céu abriu-se e pareceu ouvir-se uma voz enérgica e doce, forte como a ventania. Uma voz, que era a voz do Espírito da Verdade, e que se dirige a Napoleão e que lhe diz: irmão e amigo, ouve a verdade que fala em meu espírito. Está à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Estão a ver agora qual era a missão de Napoleão quando reencarnou no século XVIII. Preparar a terra para receber o século XIX e receber alguém que era muito importante para a reimplantação do Espiritismo. O Espírito da Verdade continua dizendo a Napoleão: renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar a obra renascente e que garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Não esqueças o mandato para o qual foste escolhido. Para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova. Quem conhece a história de Napoleão sabe que ele conseguiu só em parte o seu compromisso reencarnatório. Mas este, efetivamente, ele conseguiu. Ele consolidou a paz na Europa para receber o abnegado servidor de Cristo. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milénio do cristianismo na Terra. O terceiro milénio, que, como sabem, só começou agora, no
século XXI. Mais ou menos 200 anos antes, ele começa em preparação do plano espiritual. Isto é também extremamente importante para todos nós. Nada se processa bruscamente. Nada é rápido. Temos às vezes que ter fé e esperança que as coisas vão acontecer. O Espírito da Verdade continua explicando àquela Assembleia que no terceiro milénio e na preparação que se vai iniciar, haverá novas concepções de liberdade que surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á. Não era só para o plano religioso que as coisas iam mudar. A ciência também ia mudar. A ciência ia erguer-se a partir daquela altura. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. A escravatura que tinha agotilhado tanta gente durante tanto tempo iria também ser alterada e terminar. A religião desatará os grilhões do pensamento. A religião que mandava em tudo. O Papa que mandava em tudo. Não foi por acaso que ele foi chamado ao plano espiritual naquela noite de 31 de dezembro de 1799. E quando o Espírito da Verdade termina, há cânticos de alegria e esperança que anunciam nos céus a chegada do século XIX. A Assembleia dissolve-se. O Espírito da Verdade é levado por mensageiros luminosos. E diz-nos Humberto Campos que se deu início ao século XIX. 1 de janeiro de 1800. Bom, este século, efetivamente, trouxe-nos a renovação, transformações e renovações gigantescas no campo da política, da religião, da ciência, da economia, da sociologia e das artes. Como sabem, deu-se a independência do Brasil, a independência da América, a abolição da escravatura, a abolição da Inquisição. As artes modificaram-se. A pintura, a literatura, a ciência. A medicina sofreu evoluções espantosas. Foi o século da anestesia. Foi o século de se poder operar sem dor. Foi o século, efetivamente, de tudo se renovar. Alguns homens que fizeram o século XIX estão aqui representados. Alguns. Eu vou falar-vos particularmente de dois que, conjuntamente com estes, criaram as condições para o terceiro milénio. Aqui está um deles. 3 de outubro de 1804, em França, em Lyon, na região da Gália. Porquê? Saberão daqui a pouco com a Dona Julieta. Saberão as suas vidas e o porquê dele reencarnar em França e na região da Gália. Este homem optou pelo pseudónimo de Allan Kardec. Também há uma razão para isso. Saberão isso com ela. O despertar da nova era chegou com este homem. E diz-nos Emmanuel que foi um dos mais lúcidos discípulos do Cristo que baixou ao planeta, compenetrado da sua missão consoladora. Abrir o caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador que Jesus tinha prometido. Mas, 5 anos depois, agora em Inglaterra, em 1809, 12 de fevereiro, nasce Charles Darwin. Este homem trouxe-nos a revolução da ciência prometida no Espírito da Verdade. Kardec deixou-nos a doutrina espírita e os seus livros, que ele chama a atenção para o Livro dos Espíritos, porque foi o primeiro, e para a data, 1857. 2 anos depois, em Londres, o outro tinha sido em Paris. Darwin traz-nos, em 1859, traduzido à letra, o nome do seu livro mais importante, Na Origem das Espécies sob o Conhecimento da Seleção Natural. Kardec diz-nos que o espírito é imortal e foi criado simples e ignorante e destinado à perfeição. Evolui através de experiências milenárias, passando por milhares de reencarnações, vividas em vários planos, até atingir a perfeição. A nossa mesa da tarde irá falar de reencarnação. Como é que são esses planos? Que planos são esses onde vamos vivendo? E Darwin fala-nos no aparecimento do homem, que foi um lento processo de evolução iniciado há bilhões de anos, a partir de organismos unicelulares.
progressivamente, até chegarmos até hoje, até chegarmos até nós. Vão saber a teoria de evolução daqui a pouco, durante a manhã, com a Catarina e a vida de Darwin também com a Catarina. Estes dois homens, um que nos fala da evolução do espírito, outro que nos fala da evolução do corpo. Aparentemente, nada disto tem nada a dizer um com o outro, mas o facto é que nós temos muitas vidas, muitos corpos, mas temos um só espírito. Vamos evoluindo destes corpos. Então estas duas teorias que pareciam antagónicas são complementares. E estes homens que foram contestados inicialmente, a ciência hoje dá-lhes razão. E à tarde, na nossa palestra de encerramento, ficarão a saber como é que a ciência do século XX, do século XXI, a genética, a medicina, a biologia, a paleontologia, a física, dá razão às teorias do evolucionismo. À teoria de evolução do espírito, à teoria de evolução do corpo. Em conjunto, estamos a evoluir. Muito obrigada pela vossa atenção. Deixo-vos com a Dona Julieta e espero que tenham umas boas jornadas. Muito obrigada.